E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia e nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês os níveis tróficos da cadeia alimentar. Está dentro da ecologia, né? Na biologia. Então, solta a vinheta. Faz o fuckere. Tudo tranquilo. Pega a visão. Bom, o primeiro nível trófico é o produtor. Então, os produtores estão no primeiro nível trófico. Então, vamos lá. O produtor, ele é um ser autótrofo. O que é autótrofo? É que produz o seu próprio alimento. Por exemplo, nós seres humanos somos heterótrofos. Apesar de que a gente, por exemplo, pega o arroz que está cru e põe para cozinhar, ou faz um estrogonofe, não fomos nós que produzimos a carne, o molho, certo? Coronavirus! Então, nós não produzimos nosso próprio alimento, a gente pega pronto, vamos dizer assim. Então, voltando aqui, né, para os produtores que são seres autótrofos, eles produzem seu próprio alimento e aí pode ser por meio de dois acontecimentos. Ou a fotossíntese, que aí é por meio da luminosidade, ou a quimiossíntese, que é por meio de substâncias químicas. E aí, quais são alguns exemplos de produtores? Bactérias, cianobactérias. Para lembrar de cianobactérias, lembra do joguinho Among Us, que eu sempre falei verde água, mas tem esse negócio de ciano, né? Então, é só lembrar do ciano lá. O bonequinho lá, que é da cor ciano, então cianobactéria. Aí nós também temos as plantas, as árqueas, as algas e tem muitos outros exemplos de produtores, mas citei só esses. E qual que é a função dos produtores? A função dos produtores é pegar substâncias inorgânicas, como a água, que é H2O, o gás carbônico, que é CO2, e a luz do sol, e transformar em substâncias orgânicas, como a glicose, que é C6H12O6. Então, essa é a função dos produtores. Agora nós vamos falar do segundo nível trófico. O segundo nível trófico são os consumidores. Então, ó, primeiro é quem produz, depois é quem come, né? Lógico, tem que ter a pessoa que vai comer. Nós somos consumidores. Então, os consumidores têm muitas classificações. Eles são classificados de acordo com o que eles comem, de acordo com a alimentação deles. Mas são muitos, tem muitos mesmo. Eu vou estar falando só 7, que são os que mais caem em provas, vestibulares, Enem, atividades e tudo mais. Então vamos lá. Eu vou estar separando de acordo com a terminação da palavra. Por exemplo, tem a palavra que termina com voros, com fagos e tem que termina com voros e fagos. Então vamos começar pelas palavras que têm a terminação voros. Primeiro nós teremos os carnívoros. Como o próprio nome já diz, né? Carnívoros. Então, carnívoros, come carne, certo? Um exemplo de carnívoros, eu posso estar citando aqui o leão. O leão, ele é carnívoro. Agora, a próxima classificação são os onívoros. Tem algumas pessoas que acham que os onívoros são aqueles que comem ovos, mas não. Os onívoros não comem ovos. Os onívoros são aqueles que comem tanto carne quanto vegetais. Nós somos um exemplo de onívoros. E, por fim, dos 3 que tem a terminação voros, nós vamos ter os detritívoros. O que são os detritívoros? São aqueles que se alimentam de detritos. Detritos são restos. Então, as moscas, por exemplo, são detritívoros. Porque você deixa o prato ali e já vem uma mosca logo querendo comer sua comida, seu resto. Então, né? Você comeu, deixou o prato ali, a mosca já tá ali querendo comer seus restos. Aí agora nós vamos para os 2 com a terminação fagos. Então vamos lá. O primeiro são os hematófagos. Os hematófagos, ó, já lembra de o quê? Hemácias. Então, são aqueles que se alimentam de sangue. Então, um exemplo são os pernilongos, aqueles bichinhos chatos que ficam na gente aqui, ó, roubando nosso sangue para se alimentar. Eles são hematófagos.
E os outros são os coprófagos. Os coprófagos são aqueles que comem cocô. É nojento, né? Mas tem os coprófagos, eles se alimentam de fezes. Não sei se vocês já ouviram falar que o cavalo, quando tá novinho, ele se alimenta das fezes da mãe. Então, esse fenômeno chama coprofagia. Então, se vocês já sabiam disso, é só relacionar. Então, coprofagia, coprófagos, que se alimenta de cocô. Um exemplo de coprófago é o besouro rola-bosta. Ele é um exemplo de coprófago. Então, agora nós vamos para os dois últimos, que são eles têm a terminação tanto voros quanto fagos. O primeiro são os herbívoros, que também podem ser chamados de fitófagos. Se vocês virem a classificação herbívoros na prova, né, no exercício que vocês estiverem fazendo, eu costumo lembrar da Herbalife. Não é merchan, gente, não sou patrocinada nem nada. Mas herbívoro, me lembra Herbalife. O símbolo da Herbalife é aquela plantinha. Então, herbívoro é aquela que se alimenta de vegetais, né? Um exemplo de herbívoro é a girafa. E o último são os piscívoros, ou que também podem ser chamados de ictiófagos. Os piscívoros são aqueles que se alimentam de peixes. Um exemplo de piscívoro é o pinguim. Não sei se vocês já ouviram falar de piscicultura, que tem a ver com peixe. Então, piscicultura, piscívoros, é isso aí. Então, pessoal, essas são as 7 classificações mais cobradas em vestibulares em relação aos consumidores. E os consumidores, na maioria das vezes, são heterótrofos. Por que na maioria das vezes? É porque tem alguns que não são só heterótrofos. São heterótrofos e autótrofos ao mesmo tempo. Aí esses são chamados de mixotróficos. Eu vou deixar alguns exemplos escritos aí e imagens se eu achar, ok? Então, é isso. E nossa última classificação vai ser os decompositores. Os decompositores são aqueles que vão fazer a reciclagem, certo? Os decompositores são fungos e bactérias. E a decomposição, nós vamos ter a decomposição aeróbia e a anaeróbia. Vou estar explicando para vocês. Calma aí, não é nada muito assim. Aeróbia, então tem a presença de oxigênio. Então vamos lá, ó. A aeróbia precisa de oxigênio, temperaturas altas e de umidade. Agora, a anaeróbia não tem oxigênio, não precisa de oxigênio, baixas temperaturas e também precisa de umidade. Lembrando que a aeróbia ela é mais rápida e a anaeróbia é mais lenta. Então, quando ocorre a decomposição, quando um ser não acaba virando fóssil, quando ele é realmente decomposto, são liberados algumas substâncias. Na anaeróbia são liberadas 3 substâncias, NH3, que é a amônia, H2O, que é a água, e CO2, que é o gás carbônico. Na anaeróbia também serão liberadas essas 3 substâncias que eu falei, só que vai ter mais uma. E essa mais uma vai ser o CH4, que é o metano, é uma substância tóxica. Então, bom galera, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de verdade. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu vou responder vocês, não tem problema nenhum. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, porque me ajuda muito. Eu vou saber que vocês estão gostando do conteúdo. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Ativem o sininho para receber as próximas notificações. E então é isso. Valeu, falou, tchau!